Seja muito bem-vindo ao Prancheta do Suetônio, não importa se você sabe que dia é hoje ou não. E hoje a gente vai falar sobre calendário. Calendário é uma ferramenta que é utilizada pelos homens desde o início da civilização, justamente para poder se organizar dentro do tempo e conseguir perceber quando é época de colheita, quando é época de plantio, e assim conseguir tocar a sua vida normalmente, sem grandes empecilhos e sem grandes surpresas. Vamos focar hoje no calendário romano, né? Partindo dos calendários pré-julianos, chegando no calendário juliano e terminando ali falando sobre o que a gente chama de calendário gregoriano ou calendário cristão, que é o que a gente usa até hoje. E o primeiro calendário que a gente vai ver é o calendário que surgiu junto com Roma. Segundo consta, o criador desse primeiro calendário, o cara que implantou esse primeiro calendário, teria sido Rômulo, fundador de Roma, se é que esse cara existiu. A gente não tem muita certeza se os primeiros reis de Roma realmente existiram, mas, pelo que se consta, ele construiu o primeiro calendário, marcando o ano 1, ano da fundação de Roma, que no nosso calendário é o ano de 753 a.C. Obviamente, eles não usavam o calendário cristão, não tinham o marco zero como o nascimento do Cristo, porque eles nem sabiam que essa figura um dia ia nascer, e nem saberiam que ele teria alguma importância para a civilização ocidental. Mas vamos lá, como é que funcionava esse calendário? Esse calendário, diferente do nosso, que é um calendário solar, era um calendário lunar, ou seja, um calendário organizado dentro dos ciclos da Lua. E era um calendário mais curto do que o nosso. Era um calendário que tinha apenas 10 meses. Uma razão prática para utilizar um ano de 10 meses, não é? Porque afinal de contas, né, o nosso sistema numérico está baseado no 10, por uma razão muito simples, né? Temos 10 dedos. Bem, e quais eram esses 10 meses? Vamos lá. Márcio com 31 dias, abril com 30 dias, maio com 31 dias, junho com 30 dias, quintil com mais 30 dias, sextil com mais 30, setembro com 30, outubro com 31, novembro com 30, dezembro com 30. Se você acompanhou a matemática aí, você deve ter percebido que não tem 365 dias. Tem só 304. Pera aí, Fábio, não estão faltando mais 61 dias para completar um ano? Tá faltando sim. É que o problema é o seguinte, na hora que acabava dezembro, aliás, você notou? Dezembro, mês 10, novembro, mês 9, outubro, mês 8. Estranho você pensar que dezembro é o mês 12 no nosso calendário, mas calma, a gente já vai chegar lá, já vamos falar sobre isso. Pô, tava naquela questão, e esses 61 dias que estavam faltando aí para completar os 365 dias do ano? Meu amigo, era inverno, ninguém estava muito preocupado em se organizar no tempo. Imagina o frio que aquele pessoal lá no século 8 a.C. estava passando naquela Roma antiga. Ninguém estava muito afim de sair de casa, estava todo mundo trancado no seu cantinho e esperando acabar o frio. Bom, esse primeiro calendário não durou muito tempo não. Logo durante o reinado do segundo rei de Roma, Numa Pompílio, esse calendário já passou por uma reforma. E isso aconteceu ali por volta do ano de 710 a.C. Que nem eu falei, nesse período de Roma a gente não tem muita certeza das datas, porque assim como Rômulo, nem o Numa Pompílio a gente tem muita certeza de que existiu de verdade. Mas vamos lá, vamos voltando para o tema do calendário. O que aconteceu nessa reforma? Aí o ano começou a ter 12 meses.
Por quê? O que o Numa Pompílio fez? Ele pegou todos os meses que tinha 30 dias e reduziu eles para que eles tivessem 29 dias, para que todo mês começasse na mesma fase da Lua. Então, passou a ser um calendário lunisolar e que tinha 355 dias. Peraí, tá faltando alguns dias ainda para completar os 365? Pois é, esse calendário ainda ficou bastante complicado. Só a saber quais foram esses 2 meses que vão aparecer no final do ano: januários e februários. Janeiro e fevereiro é no final do ano? Pois é, meu amigo. Você acha que é só no Brasil que o ano começa depois do carnaval? Não é não. Em Roma, o ano começava em março. Que nem pra gente que é brasileiro. Aliás, vou deixar aqui o link pro vídeo sobre o carnaval, que a gente já falou numa aula anterior. Mas vamos lá, o que acontecia? O ano lá, começando em março, aliás, março em homenagem ao deus Marte, deus da guerra, deus importantíssimo para um povo tão guerreiro quanto Roma. Então, lá no final do ano, no finalzinho de februário, ano sim, ano não, se acrescentava um mês intercalar, um mês no meio de fevereiro, mercedônio, que podia ter 23 ou 24 dias e depois que ele acabava, terminava fevereiro e entrávamos de novo em março. Nossa, ficou confuso pra caramba, né? Pois é, os romanos também acharam que não estava muito simples, não. Outra modificação que vai ter no calendário vai acontecer ali entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo, partindo do último cônsul de Roma, Júlio César. Aliás, você que sempre achou que Júlio César era imperador, desculpa aí, meu amigo, mas ele nunca foi imperador. Esse cara foi cônsul da República Romana. Tá certo que ele deu a introdução para o Império, mas em outra aula a gente fala sobre isso. E o outro cara que auxiliou a reforma era o sobrinho neto de Júlio César, Otávio Augusto. Júlio Augusto. Tá lembrando o nome de algum mês para você? Talvez julho, talvez agosto? Pois é, meu amigo. Esses dois caras aí, durante o período que eles estavam à frente de Roma, eles também vão fazer readaptações no calendário e vão acrescentar aí o nome deles no calendário. Inclusive, percebe o seguinte: julho e agosto são 2 meses com 31 dias, os meses grandes do ano, e que coincidem um do lado do outro. Pois é, né? Uma questão política para ser bem lembrada aí, né? Nesse momento, o que vai acontecer com o novo calendário? Que, aliás, vai passar a ser chamado de calendário juliano, por causa de Júlio César. Nesse momento, já não é mais nem um calendário lunar, nem um calendário lunisolar, mas passou a ser um calendário solar. Afinal de contas, o nosso ano conta o quê? A volta da Terra em torno do Sol. Mesmo sem saber direito nessa época que a Terra estava girando em torno do Sol, mas era perceptível o quê? As estações do ano. Tanto que o ano para os romanos começava em março, porque o que acontecia nessa data? O equinócio de primavera. E qual a importância do equinócio de primavera? Era quando o inverno tinha acabado. Lembra que o inverno era um momento que, logo de início, os romanos nem contavam? Cara, devia estar um frio desgraçado. Na hora que a primeira folhinha da primavera apareceu, era o momento de recomeçar o ano, não é? Outra mudança que vai ter no calendário juliano, que agora vai passar a ser um calendário solar, foi o tamanho da semana. A semana até então era uma semana que podia variar de 8 a 9 dias por causa do ciclo lunar. Afinal de contas, as semanas acompanhavam os ciclos da Lua. Daí você já consegue perceber que a semana nos calendários pré-julianos
elas eram 4 semanas por mês, sempre. Tudo dependia em que momento da lua que estava vivendo. Agora, com o calendário solar, e muito possivelmente por uma influência oriental no Império Romano, vai começar a se usar a semana de 7 dias, que já era a semana utilizada lá na Mesopotâmia. Né? Na Mesopotâmia, a semana estava organizada de acordo com a posição que o Sol nascia todos os dias. Em cada dia, o Sol coincidia com algum astro já conhecido, né, no ponto onde era o nascimento dele. E a semana começava no dia que o Sol nascia na sua casa. Você deve estar se lembrando das suas aulinhas de inglês que o primeiro dia da semana, domingo, em inglês é Sunday, Sunday, o dia do sol. Pois é, em português que a gente usa um calendário meio esquisito, mas se você já estudou alguma língua estrangeira, castelhano, francês, você já deve ter percebido que os dias da semana têm um nome. E os nomes não é uma contagem segunda, terça, quarta, como no português. Esses dias estão ligados a astros conhecidos no céu. Vamos partindo lá do calendário romano que você vai conseguir identificar. O primeiro dia da semana era o dies solis, o dia do sol. Depois vinha o dies lunae, dia da lua, die martis, die mercuri, die iovis, die veneris e die saturni. Cada um desses dias ligados a um astro, na sequência, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Em português, a gente conta os dias da semana numa sequência numérica por uma outra razão que está bem distante aí disso que a gente está falando do Império Romano. Essa sequência acontecia por causa das feiras medievais. A gente vai falar disso em outra aula, mas vamos ver o seguinte: onde que a população medieval se reunia para negociar, fazer o seu comércio nos primeiros burgos da Idade Média? Era diante da igreja. O pessoal ia para a missa no domingo, reunia todo mundo lá e quando saía, dava de cara com a feira. Então, domingo, que aliás vem de Domini Dei, o dia do Senhor. Depois do dia da feira, que dava muito certo, o pessoal resolveu que no dia seguinte também podia ter mais uma feira, Ter uma segunda-feira e talvez depois uma terceira, quarta, quinta, sexta, sábado não, Afinal de contas, boa parte desses comerciantes em Portugal eram judeus e sábado é o dia do Sabá, dia do descanso judaico. Outra mudança importante no nosso calendário vai acontecer só no século 8 depois de Cristo, que é a instituição do Anno Domini, ou seja, o ano do nascimento do Cristo. Quando a gente cria o ano 1 do nosso calendário, nunca teve ano 0, viu? Depois do ano 1 antes de Cristo, que vem é o ano 1 depois de Cristo. Se alguém te falou que existe ano 0, essa pessoa estava enganada. Retoma isso. Então vamos lá. No século 8 depois de Cristo, se calculou a partir dos registros bíblicos qual foi o ano que Jesus nasceu e se estabeleceu ano 1 depois de Cristo e trocou-se o calendário que até então contava como ano 1 a fundação de Roma. Só tem um probleminha aí, é que quando fizeram esses cálculos, não levaram em consideração alguns documentos que foram descobertos depois e aí calcularam errado. Hoje a gente sabe que Jesus nasceu antes de Cristo, por mais estranho que essa ideia possa parecer. Jesus deve ter nascido lá pelo ano 7 antes de Cristo, algo por aí. Mas então, o que acontece? Se reformulou novamente o calendário. Ele continuava com a mesma estrutura do calendário juliano, produzido ali entre Júlio César e Augusto, mas agora tinha um novo marco zero. Outra transformação que vai acontecer
vai ser através do Papa Gregório XIII. E a última reformulação do nosso calendário foi feita pelo Papa Gregório Magno, que ele percebeu o seguinte: o equinócio de primavera não estava mais acontecendo no dia 21 de março, estava rolando um atraso no calendário. Isso porque a volta que a Terra dá em torno do Sol não dá exatamente 365 dias. Na verdade, dá 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Então essa quebra que tem na volta do planeta em torno do Sol, de tempos em tempos, vai gerar um probleminha de cálculo aí. Nisso, o Papa Gregório, junto com uma série de especialistas, obviamente, acabou criando ali o ano bissexto, que acrescentava um dia a mais em fevereiro, sempre fevereiro, e o Papa ainda vai sumir com 10 dias do calendário. Lá no ano de 1582, a população foi dormir no dia 5 de outubro e acordou no dia 15. Foi um reajuste aí para conseguir colocar de volta o equinócio de primavera no dia que era o dele. Se você estava prestando atenção desde o comecinho dessa videoaula, você deve estar percebendo que está faltando uma informação aí, né? Como é que o ano passou a começar no dia 1º de janeiro e deixou de começar em março? Mas eu acho que essa aula já está longa demais e a gente volta a falar sobre isso num outro momento. Quem sabe dia 1º de abril? Vamos entender por que isso? E aí, aprendeu mais uma? Curtiu esse vídeo? Se curtiu, vai aqui embaixo, dá um joinha. Não curtiu? Dá um desjoinha. O que importa é que você dê a sua opinião aí e isso vai ajudar a divulgar o nosso canal. Gostou? Indique para os seus amigos. Não gostou? Indique para os seus inimigos. Essa foi a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.